Olá, eu sou o pastor David Paniago. Hoje vamos meditar sobre Lucas capítulo 7, versículo 14. O versículo nos diz assim: E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Mais uma vez. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Primeira parte do versículo: E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Quando se aproximava Jesus da entrada da cidade de Naim, um cortejo fúnebre veio em sua direção. Era a procissão para o enterro de um jovem, filho único de sua mãe, que já era viúva. O defunto do jovem era trazido sobre um esquife. O esquife não era um caixão fechado como conhecemos, mas uma tábua com um pequeno beiral e às vezes um tipo de cesto de vime. Era carregado por amigos que se revezavam em intervalos. Atrás do esquife vinham os pranteadores principais, às vezes até contratados, os amigos seguidos por uma grande multidão que se comovia com o caso dessa mãe que perdeu seu filho. Então Jesus, quando ele viu esse cortejo fúnebre, ele, sabendo da condição daquela mulher que tinha perdido já o marido e agora tinha perdido o filho, Jesus, a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão pela viúva. E ele chega de frente ao cortejo fúnebre, onde estava o esquife, e toca o esquife. O ato de Jesus tocar o esquife importava em poluição de acordo com leis cerimoniais. Mas onde a necessidade humana está em jogo, nunca se preocupa com detalhes cerimoniais. Quando Jesus tocou o estufe, aqueles que o conduziam pararam. Nenhuma palavra é dirigida, mas claramente observa-se que alguma coisa de comum estava para acontecer. E na segunda parte do versículo, após tocar o esquife, ele disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Segue-se então uma palavra de autoridade. Jesus falava em seu próprio nome, mancebo, a ti te digo, levanta-te. O príncipe da vida possuía autoridade para ordenar ao jovem o retorno à vida. O toque de Jesus simbolizava o seu poder em impedir o triunfo da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu espinho? A vida encontrara-se com a morte. A procissão fúnebre tinha que ser interrompida. Outros agentes de Deus na Bíblia não tiveram a mesma facilidade de efetuar o mesmo milagre. Certo pregador francês falou de Elias. É claro que ele estava invocando um poder além de si mesmo, que está chamando da morte uma alma sobre o qual não tem autoridade. Ele mesmo não tem domínio sobre a vida e a morte. Jesus Cristo, porém, ressuscita os mortos, sem esforço, como num ato corriqueiro. Ele é o Senhor dos que dormem, o sono final. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma a operar os mais poderosos milagres. Terceira parte do versículo: E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. No sono, há certa desconexão entre o corpo e a alma, mas a voz humana pode estabelecer o contato. É assim que a gente desperta aquele que dorme na mesma casa que nós, ou aquele que divide o quarto conosco, falando. A morte é a separação total do corpo e da alma. Porém, a voz do nosso Senhor pode restabelecer essa conexão. Está escrito em João 11:11, Jesus falando aos seus discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme. E o fato é que ele tinha morrido.
mas vou despertá-lo do sono. Cristo pode despertar alguém do esquife tão facilmente como outra pessoa pode despertar alguém do sono. Jesus não é somente o Senhor da vida, mas é também o Senhor da morte que triunfou. Ele próprio sobre ela prometeu: porque ele vive, nós também viveremos. João 14, verso 19. O evangelista, doutor, amado Lucas, acrescenta que o que estivera morto passou a falar. Isso era uma evidência palpável da sua volta à vida. Não se registra nada sobre as palavras daquele jovem, filho daquela viúva, conforme ocorre nos outros casos de ressurreição na Bíblia. A solicitude de Jesus para com a viúva revela-se no detalhe que ele restituiu o jovem à sua mãe, conforme fizera Elias em situação semelhante. 1 Reis 17:2. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Quero dizer para você, mãe atribulada por um filho perdido, por um filho aparentemente morto, Deus pode fazer um milagre. Deus pode restabelecer a saúde dele, pode restabelecer a vida espiritual dele, pode fazê-lo tornar a casa da própria mãe. Eis aí o teu filho vive. Que Deus em Cristo vos abençoe.